Olá, seja bem-vindo ao canal Tarô das Deusas. Como vocês estão hoje? Hoje a nossa proposta é um pouquinho diferente do que vocês têm visto aqui no canal. Geralmente a gente traz leituras coletivas para signos, leituras amorosas, leituras para as próximas 48 horas. Mas hoje eu vou dividir com vocês o meu momento de reflexão sobre a minha energia nesse momento. A minha história com o tarô surgiu dessa ferramenta trazer, como se fosse um espelho, né? Trazer pro meu consciente coisas que estão ali no meu inconsciente, que às vezes eu não quero ver, colocando para debaixo do tapete. Então eu gosto de usar o tarô para analisar aquilo que está oculto. Olha, essa carta ela tinha caído enquanto eu estava embaralhando e ela saiu de novo. Quando é para ser, não tem jeito, né? Saiu a carta da Torre. Eu vou começar contando para vocês que eu tinha medo dessa carta da Torre quando eu comecei a estudar tarô. Por que eu tinha medo? Porque a Torre é uma carta que fala de rupturas inesperadas, de mudanças repentinas. E geralmente, quando a gente é pego de surpresa numa grande mudança, especialmente quando a gente fala de uma queda, que normalmente ela é representada como uma torre caindo, tem raios, pessoas caindo da torre. Então parece que é sempre um sofrimento, né? Que a torre traz algo ruim. Eu tinha sempre essa conotação em relação a ela. Até que ali entre 2019 e 2020, eu passei por um momento torre, né? Um momento dessa energia em que as coisas ruíram na minha vida, em relação ao trabalho, relacionamento, tudo mudou. Foi dolorido, foi confuso. Aquela fase de transição, né? Entre tudo ruir e você começar a se levantar, é muito inseguro, né? Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como você vai lidar com você mesmo naquele período. Quem sou eu agora, depois de tanta mudança? A vida me deu um chacoalhão mesmo, tudo foi por água abaixo. E aí eu tinha que me redescobrir, me refazer de verdade, me reencontrar. Então, entre essa queda da torre, né, em que tudo acabou, tudo ruiu, e eu consegui me levantar, nossa, foi um período de escuridão, de muito medo, de muita insegurança. Eu tinha a sensação que eu não sabia nem quem eu era mais. Aí, eu fui começando a me levantar. Não foi rápido. Nesse meio tempo, o tarô apareceu na minha vida, foi uma das coisas boas, né, que essa torre me trouxe. Eu comecei o processo terapêutico, comecei a estudar sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e fui me levantando aos poucos. E aí eu entendi que aquela torre na minha vida, por mais difícil que ela tenha sido, ela me trouxe muita libertação. Eu me desprendi de muitas máscaras que eu usava achando que eu tinha que ser determinada coisa, seja na profissão, seja na vida pessoal, né, nos relacionamentos. É como se a torre tivesse me tirado um peso das costas também. Então foi difícil? Foi. Mas foi muito libertador também. Quando eu comecei a me reencontrar, eu pude olhar para mim
sem as expectativas dos outros. Pela primeira vez, eu comecei a entender quem eu era, mas quem eu era de verdade, não quem eu era no olhar de outra pessoa. É uma fase também bem difícil, porque dá medo de você assumir quem você é de fato e não ser aceito. Porque todo mundo conhecia uma versão fabricada durante muitos anos, até chegar ali 2019, 2020. Eu usava, né, algumas máscaras, e isso, gente, todos nós usamos, tá? Todos nós aprendemos a agir de determinados modos para sobreviver, para ser querido, para ser amado. Então a gente chama isso de máscaras. Não é uma máscara no sentido de falsidade, tá? Não que não seja, né? Porque não somos nós de verdade. Mas é um mecanismo que o nosso ego cria para sobreviver. E aí, quando você começa a ver que você não é de fato nada daquilo, que muita coisa na sua vida não faz sentido, que você escolheu para atender talvez uma expectativa e tal, você começa a falar, tá bom, mas e aí, quem sou eu? E se esse eu novo não for aceito? E se quem eu sou de verdade não for aceito, não for querido, não for amado? Então, é bem difícil também passar por essa outra transição, né? Mas enfim, a carta da Torre era uma carta que eu temia, que eu achava que vinha sempre com uma conotação ruim, mas que ao passar por ela, ao vivenciá-la, eu percebi que, na verdade, ela tira da nossa vida aquilo que realmente precisava sair. É como se a vida, Deus, o universo, eu não sei em quem você acredita, desse um chacoalhão para cair aquilo que não vai ficar na vida, não tá fazendo parte, não tá bom, tá te atrapalhando. Então hoje, quando eu vejo a carta da Torre, eu já penso, ok, pode ser que venha um desafio. Pode ser que o período seja desafiador. Mas ao mesmo tempo, pode me tirar da ilusão. Que outra coisa que eu aprendi é que a desilusão é a melhor coisa que existe. Ela tira a gente da ilusão. Então pode ser que nessa semana aqui eu passe aí por situações que serão desafiadoras, mas que também vão me tirar de algumas ilusões. Ou vai afastar aí da minha vida coisas que não devem ficar. Pode ser dolorido isso? Pode. Quando eu falo situações, podem ser pessoas também, né? O aspecto sombra dessa carta, nossa, tô tomando chá, deu um calor, é a gente ficar evitando a mudança, né? Ou deixar de aprender com aquilo que aconteceu. Então eu também tenho que ficar atenta nesse período a essas duas questões, né? Será que estou evitando algo de mudar? Estou resistindo a alguma torre que precisa cair? Ou será que estou deixando de aprender com algo que já ruiu, né? Que já cumpriu o papel aqui na minha vida e eu ainda não aprendi? É uma reflexão que fica para mim nesse momento em relação à carta da Torre. Um obstáculo da carta da Torre, ó, a Torre número 16, certo? 1 mais 6 é 7. Então, o obstáculo é a carta 7, que é a carta do carro. A carta do carro, em relação à torre, pode falar também
de dúvidas. A carta do carro está associada a obstáculos, né? Então pode ser insegurança diante de obstáculo, não avançar, né? Não mudar por medo, resistir, como eu falei ainda há pouco, né? Então, será que estou em algum aspecto deixando de avançar por medo? Que o carro fala da gente ter força de vontade, determinação para seguir um caminho escolhido. Eu sou uma pessoa bastante medrosa. Então, essa coisa de não avançar por medo é muito a minha cara. Algo para eu pensar também. Eu vou tirar uma cartinha aqui pro tarô pra gente entender melhor essa torre, para trazer mais elementos. Por favor, tarô, mais uma carta pra gente refletir sobre a torre. Opa! É o 4 de copas. Olha só, ele fala de fuga de sentimentos, dúvidas, introspecção. Falei ainda há pouco da questão das dúvidas na carta do carro, né? Eu sempre tenho a impressão que essa pessoa está se negando a olhar para a questão sentimental. Estão oferecendo uma copa aqui para ela e ela não está nem olhando. O naipe aqui, né, de copas representa o aspecto emocional, né? Do que estou eu fugindo? E tipo, não adianta fugir, sabe? A gente tem a carta da torre aqui. Eu tenho a sensação que a carta da torre é assim. Se você não fizer a sua lição de casa, o seu trabalho interior aí, a vida vai fazer. É o dedo de Deus agindo, né? Não adianta ficar, sabe? Não precisa pegar. A vida vai fazer, se você não fizer. Mais uma carta para eu entender aqui, o recado da torre. Ups. Eita! Carta do carro. Não desanimar diante de acontecimentos inesperados. A carta do carro, tá vendo? Pode ser que tenha alguns acontecimentos aí que venham, que me abalam. Mas eu não devo perder o meu foco. Mas voltando, a carta do carro fala de força de vontade, determinação. Escolher um caminho a seguir e vamos traçar esse caminho aqui, vamos fazer acontecer, né? E ela também fala de triunfo, de vitórias, porque toda a jornada, todo o caminho tem os seus desafios. E a gente tem que superá-los. Então ela fala dessa determinação, dessa força de vontade para você ultrapassar também os desafios da vida. E aí você tem uma vitória, um triunfo sobre esses obstáculos. É um momento também que a gente assume as rédeas da própria vida, né? A carta fala isso do carro. E aí, pra gente manter o foco no caminho, a gente precisa estar bem equilibrado emocionalmente, mentalmente, fisicamente.
pra gente conseguir se manter, porque senão qualquer coisa tira o nosso foco, né? E isso é muito, nossa, isso aqui é muito perder o foco com qualquer coisa, desistir assim de cara de qualquer coisa. Eu sou ariana, né? A ariana tem essa coisa do impulso, né? Você começa, aí dali 2 meses já desistiu. Eu tenho muito disso, infelizmente. Mas essa carta fala o oposto, né? Da gente se manter, inclusive vencer os obstáculos do caminho. E eu falei agora há pouco, né? Sobre acontecimentos inesperados que podem desanimar. Essa figura não tá bem desanimada aqui. Então, pelo jeito, apesar de estar numa energia desafiadora, eu não devo desanimar. E também devo lidar aqui com as minhas emoções, né? Essa pessoa tá fugindo de sentimentos, né? O que eu não tô olhando também no meu aspecto sentimental? Talvez isso abale, né? Oxe, caiu já. O meu sentimental. Eita, um vento. E eu vou querer fugir disso, não vou querer olhar. Talvez. Ó, agora veio o dependurado. O dependurado é o arcano 12. Essa figura aqui, sabe, de cabecinha pra baixo. O dependurado, ele é um convite a uma reflexão. Algo muito interno, assim, precisa de atenção. É uma renovação, né, interna. Um caminho até para iluminação, né? O enforcado também fala de sacrifício. Um exemplo, assim, de uma situação, né, enforcado, é a crucificação de Jesus. É o momento de você se render. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar relutando. É aceitar a circunstância da vida. Pra mim, essa carta tem muito de aceita que dói menos, sabe? Se submeter às circunstâncias. E muitas vezes a gente tá relutante com aquilo que aconteceu, né? Não era bem o que a gente queria, muito provavelmente. Por isso essa relutância. Então é preciso passar por um processo de aceitação. O que mexe com muita coisa profunda em nós. Vamos combinar? Aceitar algo que não era o que você queria mexe muito com a gente. É orgulho. Lidar com o nosso ego, né? Tem que bater de frente com isso. Desapegar da nossa expectativa, do que a gente imaginou. Credo, né? Eu, hein? Que energia é essa, meu pai? Um ponto que eu tenho que observar aqui no dependurado é tomar cuidado com uma certa rigidez, sabe? Porque ele fala de olhar as coisas por uma outra perspectiva. E o contrário disso é você ser rígido ali, né? Não olhar por outros ângulos. Ser inflexível. Outra coisa que ela fala é a questão de estagnação. O carro fala de movimento, né? O carro é uma carta que traz a ideia de consistência, né? De constância na vida, de você seguir o caminho, né? Você não tá parado, você tá avançando. Avanço, era essa a palavra que eu queria. Fala de avanço. E o enforcado, por outro lado, fala de estagnação.
São 2 pontos aqui que eu preciso observar, né? Eu não sei o que a energia vai me trazer, mas eu sinto que não devo ficar parada. Não posso deixar que isso me coloque nessa posição do dependurado, né? De inflexibilidade, de estagnação. E aqui fala de fluxo da vida, né? Caminho escolhido. Aqui fala de uma não aceitação, então uma dificuldade talvez de aceitar o fluxo que a vida escolheu, que pode ter sido diferente do que eu escolhi, por isso veio a carta da torre, né? A desconstrução de algo que não está alinhado com o meu caminho, que pode ter me deixado aqui nessa, ou vai me deixar, né? nessa fuga, né, do meu sentimento, porque talvez esteja doendo, né? Não que me aconteceu nada ainda, gente, mas a energia tá aqui me alertando para essa situação. A carta do dependurado é o arcano 12, né? O 13 é a morte. Então, o conselho pro dependurado é o desapego. Desapego, abrir espaço pro novo, e para isso eu preciso deixar o velho ir. Talvez tenha algo que precisa sair da minha vida, por isso a torre, para abrir espaço pro novo chegar, para liberar espaço aqui no meu caminho. Talvez tenha algum obstáculo, né, que vai sair, que tá me atrapalhando, mas pode ser que eu não veja isso como um obstáculo, né? Aí é que tá a questão. Por isso que talvez gera essa questão emocional aqui, porque eu não enxergo isso como obstáculo. Bom, eu vou pegar uma cartinha do oráculo lá nas leituras do canal. Eu comecei lendo os oráculos, mas a leitura fica tão extensa que eu acabei deixando de lado. Mas aqui dá pra gente fazer algo mais profundo, né? Por favor, uma carta para complementar a leitura ou para me trazer uma mensagem que eu preciso nesse momento. Ai, não aguento. Fluidez. Tem uma pessoinha aqui na água, tá vendo? Água, né, representa o quê? O naipe de copas, que são as nossas emoções, a nossa intuição, que é esse naipe aqui. O fluir já traz essa questão, né, do caminho que eu falei, de aceitar o ciclo, aceitar o caminho, que às vezes não foi o que eu escolhi, como eu falei, né, mas é o que a vida me trouxe, ou vai me tirar, não sei. Número 3. Aqui tem um versinho. Rio da vida, águas correntes, solto-me no fluxo, boas surpresas chegam, há curvas, desvios e proteção em meu caminho. Estou fluindo nas águas, me deixo levar, confio, o divino me conduz. Ah, é sobre isso, gente. O divino me conduz. Eu tenho
necessidade de ter certezas, porque eu sou insegura. Só que do que é que a gente tem certeza nessa vida, me fala? Nada. E aí, eu tenho uma dificuldade muito grande de me soltar, de deixar ir, de seguir o fluxo, de confiar no que eu não tô vendo, porque eu não tô vendo, porque eu não tenho certeza. Nossa, é muito perfeito pra mim. A carta da fluidez vem nos presentear hoje com a energia da confiança. Entramos na fluidez das correntezas que a vida nos apresenta. Perfeito, né? Com a leitura. Com a entrega, deixamos-nos ser levadas pelo constante fluxo das águas, o rio da vida. Lançamo-nos nos desfiladeiros sem garantias, somente confiando que estamos sendo conduzidas pelo grande arquiteto e pela grande mãe. Talvez seja uma questão muito mais profunda de fé, de acreditar. O arcano do enforcado fala muito sobre essa questão da fé. É o momento em que a gente não tem mais opção, não tem mais escolha e a gente só tem a fé, né? Eu me emocionei agora, gente. Abrir mão do controle é difícil e desafiador, uma vez que queremos controlar os resultados de nossas ações em todos os momentos. A necessidade de garantias gera em nós uma falta de fluidez e pode nos levar à sensação de sobrecarga, rigidez do corpo e inflexibilidade em níveis mentais e físicos. Falamos ainda há pouco, né, da inflexibilidade. Por meio dessa expressão do feminino, compreendemos que é possível nos deixar conduzir, derreter e ceder com a confiança de que a vida está sempre a nos amparar. A vida cabe nos mostrar para onde estamos fluindo. Hoje esta carta é um convite a abrir mão do controle e da necessidade de garantias. Quando experimentamos a sensação de dúvida, vem o frio na barriga e talvez chegue o medo e insegurança. A partir daí começamos a busca pelo entendimento e é então que vemos surgir a confiança. Ela não aparece por si só, uma vez que corresponde a um processo de investigação e amadurecimento. Os processos, né? O caminho aqui do carro fala desses avanços na vida. Assim como o rio que corre, as águas fluem e se moldam sem nada forçar. Tentamos nos agarrar a situações, a ideias pré-programadas, a rotinas rigidamente moldadas e aos planos rigorosamente pré-estabelecidos. Esse apego emocional e mental pode nos trazer sofrimento quando pequenos ou grandes detalhes saem diferentes do programado. Esta carta nos chama a soltarmos os rígidos planejamentos e assim podermos fluir com os acontecimentos do dia, acolher a mudança de rota, a imprevisibilidade e as surpresas. Tem muito a ver com a carta da Torre. A imprevisibilidade e a surpresa são qualidades de um feminino leve, entregue e confiante. Não sabemos qual será o resultado final de nossas ações, mas sabemos que há sustento e abundância nesta vida milagrosa que não nos desampara. Ok, obrigada. Compreendi o recado. Ai, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para a reflexão de vocês também. Até a próxima.